Hoje o tema serão os dons do Espírito. E isso sobrou de uma questão de ontem. Que questão de ontem que sobrou? Vocês lembram qual foi a que suscitou a continuidade hoje? Eu disse que a inversão daquele significado, quando o batismo com o Espírito Santo deixa de ser sinônimo de conversão e de regeneração e passa a ser a segunda bênção de poder e de unção, e naqueles lugares onde essa segunda bênção vem caracterizado pela necessidade de falar em outras línguas, como marca distintiva disso, para quem crê assim, eu disse que essa mudança de transformar a expressão batismo com o Espírito Santo, que no Novo Testamento é sinônimo de regeneração, conversão e novo nascimento, no batismo que batiza uma segunda bênção de poder e que vem marcada pelo falar em línguas ou por algum tipo de manifestação de dom de poder imediato, que essa mudança de paradigma, porque não foi assim desde o princípio, e eu também mostrei quando isso mudou e como começou, eu falei que isso abriu o espaço para criar toda sorte de doenças psicológicas e relacionais no ambiente da igreja, pelas distinções, pelas competições, pelas supremacias, por quem tinha e por quem não tinha. Criaram-se os crentes VIPs. Entre esses VIPs, os mais importantes eram os que traziam profecias do tipo assim diz o Senhor, e aí servo meu, coisas do gênero. E associações, né? Começa a criar as confrarias, começam a surgir aqueles grupos que dizem, bom, tem uma pessoa aqui com problema, eu quero chamar só os batizados com o Espírito Santo para orarem por ela. Aí começam aqueles cultos de batismo com o Espírito Santo, aonde tem sempre os experientes agarrando algum inexperiente e dizendo, diz glória, 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 enrola a tua língua, não fica com medo não, diz glória, 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 louva, 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 glória, 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 aí o cara vai, enquanto isso o outro está aqui falando a língua estranha que ele aprendeu também, que na maioria absoluta das vezes não é espontânea, tanto é que quando as pessoas veem uma verdadeira língua estranha sendo falada, alguns levam um susto, porque é tanta algaravia estática, é tanto IASES, CCIA, Brasil América, brasas de língua estranha, conforme a denominação do cara, o pastor do cara, a pastora do cara, ele começa a aprender a falar a língua semelhante a daquilo para fazer parte ao grupo, como um mecanismo de inclusão. Do contrário, ele está fora, ele é um crente de segunda mão, de segunda categoria, e as doenças vão graçando. Então, depois de nós termos tratado de tudo que tratamos ontem, sobrou essa questão. E eu disse assim, por que a gente não deixa para amanhã? A gente vê as implicações psicológicas dessa mudança de paradigma e o que ela gera, o que ela gerou na mente das pessoas, nas disfuncionalidades relacionais e comunitárias dentro do ambiente chamado igreja, e, enfim, na atitude narcisística dos indivíduos, nos ensoberbecimentos, em tudo que foi sendo gerado a partir desses cursos de pós-graduação, desses MBAs de espiritualidade externa, de todas essas coisas que vieram surgindo. Então, antes da gente começar a comentar isso aqui, eu queria falar a você que está em casa, aonde quer que seja o ambiente que você esteja nos vendo e participando com a gente agora, queria dizer o seguinte. Número 1, só dá para fazer perguntas no ambiente do site da VNV TV. Se você está me vendo num blog, em algum outro lugar, onde a telinha esteja passando, saiba disso. Você vai ter que vir para o meu site, www.caifab.com, clicar na VNV TV, abrir a VNV TV. Se você é cadastrado, é só assistir lá. Ao lado direito tem o
flash do chat, onde você clica, entra e participa. Os que já estavam conectados há mais de meia hora têm que fazer um refresh na tela para renovar, porque a gente só coloca o acesso ao chat no momento em que o programa entra no ar. Então faça isso que ele aparece. E a terceira informação que eu queria dar é que hoje eu pedi ao Elmo, que deve estar nos monitorando lá no escritório dele, nosso querido Elmo, para só deixar o chat aberto deste momento agora. Que horas são agora? 5:04. 5:04. Desse momento agora, mais 15 minutos. Só 15 minutos. Por quê? Porque tem muita gente tola que entra no chat para ficar atrapalhando quem está querendo prestar atenção. Aí, ao invés de fazerem perguntas pertinentes ao que está acontecendo, o indivíduo diz como é que está a narina esquerda dele, uma coceira que deu na coxa direita, como é que está o clima, sei lá onde. E tem gente que reclama, diz, por favor, parem com isso, a gente está aqui querendo prestar atenção. Então, para acabar a brincadeira, porque eu não gosto de brincadeira, detesto brincadeira, sou extremamente alegre e muito pouco brincalhão. Então, para quem quer falar sério, 15, 20 minutos de espaço aberto para fazer perguntas sobre o tema é mais do que suficiente. Depois disso, eu estou pedindo ao Elmo que tire o chat como acesso. Quem perguntar, perguntou. Se perguntar com propriedade, significação e relevância, a pergunta vai ser atendida. Agora, se for aquela coisa do tá coçando aí como tá coçando aqui, coisa de criança, vai para um chat bobo em algum lugar, participa lá. Aqui é coisa de gente grande, de homem, de mulher, de quem está querendo crescer em Jesus. E com outro detalhe, você está olhando para um cara que não faz a menor questão de fazer média para a audiência aqui ficar maior. Porque gente boba, distraída, me assistindo aí sem vontade de entender nada, e ainda entrando no chat para distrair os outros, eu não preciso. Eu prefiro 2 ou 3 reunidos em seu nome, mas com o coração inteiro, do que milhares com um monte de gente distraída. Você está me compreendendo para sempre, meu irmão? Então, nós temos de agora, 5:04 mais ou menos, 3. Até 4:15, né? 4:15. Para você fazer pergunta. Tem pergunta entrando aí, Tem. Jack? Tem uma pergunta aqui. Tem pergunta séria entrando aí? Tem pergunta séria. Então, ao invés de ser esse viciozinho eletrônico, de ficar lá chateando e chateando, para com isso, você cresceu. Então faça uma pergunta sobre o tema, uma dúvida sua, aproveite, tire vantagem dessa oportunidade, dessa chance e dessa hora que está franqueada, tá bom? E aí, Jack? Vamos lá, o Amiel faz a seguinte pergunta: o dom do Espírito tem que ser manifestado exteriormente para a testificação dos presentes? Não, o dom do Espírito, ele é dádiva do Espírito, ele não é propaganda do Espírito. Promoção. Não, é dom da graça de Deus para o indivíduo. Não é? A salvação não é dom? Um dom princípio? Não é dom de Deus? É para a propaganda de Deus na terra ou é para a salvação do homem? Qualquer outra coisa que Deus dê, se não for para benefício pessoal inicialmente de quem recebe, se o indivíduo fica pedindo dom, já pensando na propaganda de Deus para os homens e na propaganda dele para os homens, ele já nasceu adoecido, já é um candidato à degenerescência de consciência e de caráter, né? Porque não há outra opção. Qualquer coisa que venha de Deus para mim é boa nova. Se não for boa nova para mim, primeiro, se não chegar edificando o meu ser, se já chegar com uma expectativa minha que diz, oba, agora eu tenho que mostrar, o farisaísmo já entrou em mim pela via carismática do carisma e não tem apelação. Né? Mais alguma pergunta entrando aí? Tem. O Valdecir diz que Jesus soprou sobre os discípulos. E porque hoje isso é esquisito, como faz o Benihim?
Porque Pedro não soprou sobre ninguém, Paulo não soprou sobre ninguém, ninguém mais soprou sobre ninguém, só o Benihim. Quem soprou foi Jesus e disse: recebei o Espírito Santo, e ninguém caiu, ninguém se atropelou, não teve cai-cai. Olha, a única queda no Evangelho, você lembra qual é? Sem ser demônio derrubando. Qual foi? Jesus derrubando alguém. Jesus derrubou. Do cavalo? Hã? Paulo do cavalo? Não, foi não. Está lá no Evangelho de João. Diz que quando Judas Iscariotes chegou com a turba, com os guardas do templo e com todos os que eram da parte do sumo sacerdote, com a escolta romana que tinha sido designada para empreender Jesus, e que eles chegaram lá, e Judas veio e aquela coisa toda, o texto de João explicitamente é o único que se refere a isso, diz que quando Jesus abriu a boca e disse: se é a mim a quem buscais, sou eu. Quando ele disse isso, o texto diz: e caíram todos por terra. Uhum. Então, tinha um significado diferente, não é essa palhaçada que o Benihim pode soprar em mim bilhões de vezes. Quem vai cair é ele de cansaço, porque ele só derruba bobo. Ou jogar o paletó. Pode jogar, pode trazer o melhor casaco dele, de pelicano, seja lá o que for, porque isso só pega em gente condicionada e adoecida. Não é um padrão do Evangelho, e o que não é padrão do Evangelho em relacionamento humano, eu estou fora. Nunca ninguém vai dizer: eu vi o Caio fazendo uma coisa que eu nunca vi Jesus fazer. Eu quero passar pela minha vida inteira podendo dizer que o Evangelho na minha vida nunca sofreu adições de qualquer que seja a natureza, seja de conteúdo, de prática, de estereótipo, de manifestação, que seja uma coisa que eu não tenha visto acontecer enquanto Jesus andava, ou no andar simples dos apóstolos, na primitividade da fé. O que passar disso aí é invenção adoecida. E já não tem mais nada a ver com o Evangelho e não resiste ao tempo. É dente de ouro. É unção de dente de ouro, que foi um tal de anjo obturador durante um ano e depois ele cansou de obturar o pessoal. E as obturações, a maioria delas, desapareceram, se não todas. É uma coisa tão esquisita que no meu coração a minha forte suspeição é de que o que se manifestava ali era sutilmente maligno, porque não edificava ninguém, não sustentou o coração de ninguém, não melhorou a boca de ninguém, não limpou a língua de ninguém, não refez os pensamentos de ninguém, só gerou um grupo de gente em ufania na década de 90, dizendo: recebi uma obturação de ouro aqui e acolá. Eu quero ver essas bocas se abrirem para mostrar essas obturações, onde é que hoje andam enfiando a língua. Porque a obra do Espírito Santo acontece numa profundidade que não é a dessa circalhada que está aí manifesta. Né? Mais alguma pergunta? Sim, você falando em obra do Espírito Santo, tem um amigo aqui que pergunta, afinal, qual que é a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo? É a conversão. Batismo com o Espírito Santo é conversão. Qual é a verdadeira evidência do novo nascimento? É só ele perguntar o que é isso. Qual é a evidência do novo nascimento? Qual é a evidência de regeneração, se não uma regeneração? A evidência do batismo com o Espírito Santo é uma nova criatura. A evidência do batismo com o Espírito Santo é uma nova disposição interior para seguir a Jesus. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o fruto de uma conversão genuína ao Evangelho, que é a conversão das trevas para a luz, do engano para a consciência da verdade, do andar conforme os seus próprios caprichos, os seus próprios pensamentos, para um andar que agora já não é segundo a minha vontade, mas buscando a vontade de Deus. É a mudança drástica do culto
ao próprio desejo particular, à disposição do discípulo de negar a si mesmo e tomar a consciência da cruz como caminho. Esse é o fruto do batismo com o Espírito Santo segundo o Novo Testamento. E quem fez essa pergunta, eu não sei se participou da hora e meia de conversa de ontem, onde isso ficou bastante claro. Esse é o fruto, porque batismo com o Espírito Santo é sinônimo de regeneração. De modo que a conversa, quem pergunta qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo, ainda está pensando em batismo com o Espírito Santo, à moda pentecostal da segunda bênção, e já conseguiu tirar o dom de línguas como evidência primeira e óbvia, segundo os pentecostais clássicos, mas ainda está procurando uma outra forma de evidência. O que, se ele quer saber, o que a gente também já tratou ontem, é se batismo com o Espírito Santo, como a gente viu, a meu ver, inequivocamente no dia de ontem, que é termo sinônimo de regeneração, conversão e novo nascimento, então a pergunta que ele está fazendo é a que ontem também foi feita e foi respondida. Qual era a pergunta? Ora, se todos nós fomos batizados num só Espírito, num só corpo, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12, 13 e 14, e conforme aquela montanha de outros textos que a gente viu ontem, como evidência, a pergunta dele é: existe algum outro momento na vida cristã em que você possa ter experiências tão cartásticas, tão de crise, tão intensa, tão profundas ou tão crescentemente ungidas, em que você vai sendo aquinhoado com dons, ousadia, intrepidez, desenvolvimento da fé como manifestação de sinais e evidências externas também do poder de Deus? A resposta é sim. Só que o apelido disso não é batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento. Paulo chama isso de desenvolver a salvação. Paulo chama isso de encher-se do Espírito. Paulo chama isso de crescer. Pedro chama isso de crescer na graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Desenvolver a vossa salvação de Paulo. Chama isso de amadurecimento. Chama isso de outras coisas, mas não sei se vocês também lembram que no dia de ontem eu disse que se os dons espirituais fossem evidência de uma qualificação espiritual especial, então a gente estava danado e Paulo danadíssimo, porque a igreja, a comunidade em torno da qual ele mais trata deste assunto, mais do que em qualquer outro lugar, é em relação à igreja de Corinto, que estava lotada de dons e vazia de caráter, que estava lotada de dons espirituais e sem fruto do Espírito Santo, sem evidência genuína do Espírito Santo. Ora, quando Paulo diz que eles estavam cheios de dons e secos de amor, que eles estavam cheios de dons e cheios de maluquices e de distorções na fé, o que Paulo estava dizendo? Por inferência. Ele estava dizendo que aquele crente carnal de Corinto, que ele diz, vós sois carnais, não vos pude ainda falar como a gente espiritual, vocês são bonecos de carne, mais ou menos a construção grega original, é isso que vocês são, ânimas carnais, falando em línguas, isso tudo. A inferência qual é? É que esses dons espirituais estão longe de ser qualquer qualificativo de caráter, de interioridade. Então não é um paradoxo. Não, ele não é sinal de santificação. Não é. Santificação no sentido de evolução consciente na graça de Deus. Santificados em Cristo, todos nós estamos. Os mais amadurecidos, os menos amadurecidos, os homopneumáticos, tanto quanto o homopsíquicos, o homem carnal. Se está em Cristo, está em Cristo. Está santificado em Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios, que vai descer o cacete na moçada, mas diz a vós outros, santos santificados em Cristo Jesus.
Então é por causa da graça imputada a mim e a todos, é que já está tudo consumado em meu favor. Embora na prática eu esteja longe disso, tanto quanto eles estavam. Mas conhecimento primitivo de Jesus eles tinham tido. Conhecimento da realidade básica do Evangelho, Paulo não os tinha deixado sem. Assimilado muita coisa, vários deles tinham. Mas, por outro lado, a gente precisa saber que o ambiente greco-romano que Paulo frequentava também estava cheio de língua estranha, sem ser cristã. E essa é outra coisa, quem está em casa fica pensando que esses fenômenos são uma invenção do Pentecoste, que começou no dia do Pentecoste pela primeira vez. Tem chinês que fala em língua estranha há milênios, japonês, tribos de índio, cultos de mistérios, cultos greco-romanos, culto a Mitra, gnosticismos. E a que se deve essa manifestação? A fenômenos psíquicos. É por isto que dom espiritual está longe de ser qualquer evidência de saúde espiritual. Paulo diz, olha, com relação aos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. E dá um tema lá. Ninguém que diz Jesus Cristo é anátema está falando pelo Espírito Santo, porque a balbúrdia era tão grande, a herança pagã carismática que havia em Corinto era tão grande, que tinha gente que transitava do templo de Afrodite, do de Apolo, de qualquer um outro, para esse novo ambiente, com todo o misticismo pagão na cabeça, como acontece no meio evangélico. Não é? O cara chega lá, ele tem que incorporar a pombagira para ter uma experiência de dar uma tremida e dizer Jesus me libertou, ainda que ele incorpore toda semana de novo. Que ele está condicionado naquele negócio. A doença em Corinto estava presente. Então, Paulo nunca se impressionou com isso, ao contrário. Ele manda exercer discernimento, porque ele é um dos que adverte sobre a operação sutil da mentira, do engano, travestida dessas coisas. Então, dom espiritual não é sinalização de qualificação espiritual alguma, porque qualquer um, sem Jesus, com estímulos psíquicos específicos, vai desenvolver a glossolalia ou um monte de outras coisas, assim como dons de cura não são invenções cristãs, como todas essas coisas que acontecem pelo mundo inteiro. Crente é que é bobo. Fica pensando que são grifes, e aí entra em crise. Alguém está curando, deve ser de Deus. Não! Paranormalidade, sobrenaturalidade, isso aí só não dá em poste de ferro. Mas pode dar em muitos lugares. Aqui perto de Brasília, Abadiânia, vem gente de mundo Deus, todo João de aqui. Deus. O Discovery Channel está fazendo documentários sérios sobre o cara. É verdade. Porque ele é mais sério do que a maioria desses curandeiros evangélicos por aí, do ponto de vista da fenomenologia constatável. A origem do fenômeno aí é outra história. Então, a gente vai para Corinto, esses santos santificados em Cristo Jesus que estão lá, que falam em línguas, a beça, tem quem profetize loucuras também, uma ênfase danada em curas e milagres. Por outro lado, era um pessoal que não buscava conhecimento, não buscava sabedoria, não buscava discernimento, não buscava os dons não marqueteiros. Eles tinham virado pentecostais ao estilo pervertido, no melhor sentido ou pior sentido da palavra. O negócio era falar em língua e não deixar nem ninguém ser ouvido num culto, tanto é que em 1 Coríntios 14, Paulo chega e diz, olha, parem com essa história, eu prefiro falar umas pouquinhas palavras em grego para vocês entenderem, do que milhões em outras línguas para ninguém entender. Dom de línguas não é público, é para falar em casa, é sozinho, é quieto, é íntimo, não é propaganda pessoal. Quanto mais íntimo for, quanto mais no secreto for, mais chance de ser genuíno será. Quanto mais a pessoa tiver a pulsão e a necessidade de dar esses gritos em línguas em público, pode ter certeza, se não for aqui e ali, muito raramente, como um ímpeto do Espírito Santo, que até eu já tive na minha vida, mas tão raro em quase 40 anos que eu posso dizer foram 2 vezes,
Mas quando isso vira costumeiro, pode ter certeza, o cara já está doente. Porque quem tem consciência sincera do ensino do Evangelho vai praticar isso a portas fechadas, porque Paulo diz, não edifica ninguém exceto a si mesmo, orando em espírito, o resto é propaganda. Então ele diz, eu gostaria que vocês buscassem os melhores dons, gostaria que vocês profetizassem. Profecia para Paulo não era essa coisa que a gente vê por aí há tantos anos, meu servo meu, eis que eu te vejo fazendo uma viagem, as malas estão prontas, é quase tudo a mesma coisa, né? Tem uma variação de 4 temas. Chave do carro na mão. Chave do carro na mão, eis que eu vejo uma varoa se aproximando e tal e tal. É aquela mesma babuzeira de sempre, que só gente muito condicionada não vê, que são mensagens gravadas, aperta o play que toca. Então, não tem, ou então é aquela paranormalidade que a gente já conversou aqui semana passada, de indivíduos paranormais que fazem a leitura do teu dia de manhã, dizem para você um segredo que só você sabia, aí você se abre todo, aí ele enfia todas as opiniões translocadas dele em cima daquilo em nome do Senhor e você estrepa a sua vida. Então, conquanto Paulo cresce na profecia que também traz uma revelação futura, ou cresce na profecia que também traz uma revelação do coração, como ele diz em 1 Coríntios 14, que a genuína profecia pública, para ser falada no espírito de uma revelação, tinha que ser daquele tipo tão genuíno e tão verdadeiro que o incrédulo presente à reunião, impactado pela revelação dos segredos do seu coração desconhecido a todos, caísse de joelho em terra prostrado, dando glória a Deus. Se não tivesse a qualificação desse tipo de genuinidade profética, Paulo diz, não abra a boca. Ou então, se abrir, que seja a profecia como 99% das profecias devem ser. São as que eu prego a minha vida inteira, para consolar, para exortar e para edificar. É evangelho aplicado ao cotidiano dos irmãos. Sem apoteose. Sem apoteose. Então, voltando aqui para os irmãos de Corinto. A gente começa ali, no capítulo 1, Paulo já fazendo queixo de como eles estavam extremamente impressionados pelas filosofias dos gregos ou pelo legalismo dos judaizantes. E Paulo diz, olha, a palavra da cruz é loucura mesmo. Não tentem nem melhorá-la filosoficamente e nem diminuir o escândalo dela abraçando esse monte de leizinhas aí. No capítulo 2 ele já vem com aquelas divisões todas. É o pessoal que diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Alguns assim no meio daquele dizem, eu não sou de Cristo. Enfim, aquela idiotice toda. Ele diz, vocês são os grandes carnais, Jesus não está dividido, vocês não entenderam nada. Um pregou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Parem com isto. Aí no capítulo 3 ele introduz o tema de novo desse besterol presente, ele continua, ele fala da arrogância do pessoal, que agora já não quer mais nem dar ouvidos a Paulo, chegaste a reinar sem nós, já não estão mais querendo, já se sentindo o rei da cocada preta por causa de dom. De dom, de dom, de dom. Aí no capítulo 5 ele diz, vocês estão assim, mas estão deixando um irmãozinho aí ter a esposa dele comida, traçada pelo filho dele que está pegando a madrasta. E enquanto isso está todo mundo aí no oba-loba-obrixaias e aliandoris cantores. Mas o irmãozinho aí está sendo corneado pelo filho com a esposa e vocês estão fazendo vista grossa e brincando disso aí. Aí vem no mesmo capítulo 5, ele diz, eu antes disse para vocês não se associarem com os incrédulos deste mundo, ladrões, roubadores, pervertidos, desgraçados, não sei o quê. Mas o negócio está tão preto aí entre vocês que eu estou dizendo é não se associem a esses que, se dizendo irmãos, são piores do que os de fora e que estão aí dentro. Será que vocês não têm discernimento para ver o que está acontecendo? Aí ele vai e continua. E vem no capítulo 7 aquela sucessão de problemas sobre casamento.
né? Gente mal casada, sendo obrigada a ficar casada com um cara que batia na mulher, que espancava a mulher, que isso e aquilo. Ele bota ordem naquela confusão familiar horrorosa. Ou aqueles pais surtados que disseram: Jesus está voltando amanhã, minha filha virgem não casa nunca mais. A garota já abrasada para cá, desesperada, ele vai equilibrando o negócio. Aí entra no capítulo 8 aquela exortação a alimentos sacrificados a ídolos, porque o pessoal atravessava a rua. Para vocês terem uma ideia, se fosse aqui, cidade de Corinto, a casa onde Paulo se reunia, dá uma viradinha, jovem, ali para o xing-ling do vovô e da vovó, se você conseguir virar para lá. A casa onde Paulo se reunia estava ali, ó, na muralha do xing-ling ali. E você andaria mais ou menos do xing-ling até a direção da minha casa ali na frente, jovem. Vira lá para casa, por favor, jovem. Lá para minha casa, lá. Na direção daqui para ali, você está no templo de Apolo. É pertinho assim. Um pulo. Enorme o templo do Apolo. Então, e ali na frente do templo do Apolo rolava também a feira, com todos os alimentos sacrificados aos ídolos que o pessoal levava para o templo de Apolo. Aí, o que acontecia? Tinha gente saindo da reunião comunitária ali, entrando direto nas reuniões, nos banquetes de fraternidade, dos alimentos sacrificados aos ídolos lá, Apolo e outros, comendo, bebendo, se embriagando, se fartando. Pessoal que tinha acabado de falar em línguas lá na reunião ali, um pouco antes, né? Aí, no capítulo 10, ele adverte o pessoal todo, diz: olha, lembrem dos israelitas, todo mundo foi batizado em Moisés, no mar, batizado na água da nuvem, todo mundo bebeu do mesmo Espírito. O texto que a gente leu aqui ontem, né? Todos, mas a maioria deles ficou caído no deserto, eles ficaram prostrados. Por quê, hein? Porque se entregaram à idolatria, se entregaram à orgia, à promiscuidade, à dissolução do ser, à amargura, à murmuração, a todas essas coisas que diluíram o ser deles, eles se perderam no caminho. Ora, essas coisas que foram ditas sobre eles são advertências para nós, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Abram os olhos. Aí ele entra no capítulo 11, narrando aquela história das prostitutas da Acro Corinto, lá do templo de Afrodite, que é relacionado ao fato de que elas desciam no fim da tarde, cultuais, sem véu no rosto, com os cabelos soltos, lindas e charmosas, e deliciosas e provocantes, e para seduzirem os homens de Corinto, porque Corinto tinha virado verbo na antiguidade. Corintianizar era a mesma coisa que achacrinhar, era a mesma coisa que aputalhar, de modo que o verbo corintianizar era uma Rio de Janeirizar, no sentido assim de um bacanal de carnaval, porque Corinto era um dos centros de maior orgia do mundo greco-romano, porque ele ficava entre dois mares, o Egeu de um lado e o Adriático do outro. Era um ponto comercial de passagem, como qualquer rota comercial, é marinheiro do mundo inteiro, e onde tem marinheiro, variedade de nações e pessoas sem raízes e vínculos, há uma demanda por prostituição e sexo enorme. Então elas desciam de lá para servir essa moçada. Aí as mulheres aqui de Corinto, algumas delas já tinham sido de lá, algumas acostumadas também a outras coisas, não resistiam à tentação e também saíam no mesmo espírito de carinha de fora. Aí é quando ele recomenda que elas usem véu no rosto, né? A gente não entende os contextos. Número 1, porque mulheres sérias na antiguidade faziam isto. Então ele estava recomendando uma coisa que qualquer mulher bem casada, não precisava ser cristã, faria com naturalidade naquele ambiente público e naquele contexto onde a cara de fora era um convite para outra coisa. Então, por causa disso, ele dispõe o véu, que de fato é a palavra grega exousia, que significa autoridade. Então, véu e autoridade são sinônimos. O que ele está dizendo é: mulheres da comunidade de Corinto, publiquem o fato de que vocês não são mulheres de cara de fora, no sentido de que estão fazendo um convite.
publiquem o fato de que vocês são mulheres sob autoridade, sob exousia. A primeira de Cristo, a quem vocês servem, e a do esposo de vocês. E ele até equilibra, e diz, e não é para o marido também tirar onda. Porque assim como a mulher veio do homem, o homem é nascido de mulher, de modo que há interdependência, ele não está criando nenhum princípio de chauvinismo. Ele está fazendo uma recomendação de saúde relacional e uma série de outras coisas que não vem aqui ao caso. Aí ele entra no capítulo 12, dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes, é como ele começa. Porque de fato aquele pessoal que falava todas aquelas línguas eram sem gnose, sem conhecimento, eram ignorantes do que estavam fazendo. No capítulo 12 ele dá uma sucessão de dons, que não são todos, não é? Estão longe de ser. Paulo nunca teve a pretensão de dizer quais são todos os dons de Deus, porque quem tiver essa pretensão é maluco. Ele ali dá uma listinha, como ele dá uma outra em Romanos, como ele dá uma outra escrevendo aos Efésios, mas está longe de ser algo que somado, né, dá 30 mais ou menos designações, são os limites do dom de Deus. Os dons de Deus são ilimitados. Ele está sendo pedagógico e está apanhando os elementos mais comuns no cotidiano deles ali, os mais conhecidos, tanto pela prática abusiva como pela negligência total, e dizendo, olha, aqui está um caminho. E Deus dá conforme lhe apraz. Apraz, é a obra do Espírito Santo, dá a cada um para um fim proveitoso, não é dar dom por dar, não é para o cara virar uma gambiarra de dons, nem uma figura alegórica num carro de carnaval de dons aí e tal. Ou bater no peito dizendo que eu tenho todos os 9 dons de 1 Coríntios. Os 9, né? Ainda tem essa história. 9 medalhas. São os 9 medalhões ali, né? Todo mundo com comendas de dons no peito, aquela maluquice toda, né? Se somarem, eles vão ver que são muito mais. Aí vai crescer o ranking, a patente. Falta peito para tanta medalha. Falta peito para tanto dom, né? Mas não falta cara de pau, viu? Falta espaço no peito. Mas aí, no capítulo 13, ele diz, olha, tudo isso é bobagem, sem um caminho sobremodo excelente, se você profetizar, tiver fé, tiver isso, e o escambau, mas não tiver amor, nada disso aproveita, é sino batendo, é lata velha, é latido, é cão ladrando, é idiotice, está tudo morto, vocês não viram que sem amor nada é verdade para Deus. Aí no capítulo 14 ele põe ordem na casa, ele diz, por que não falar em línguas publicamente? Qual a exceção e olhe lá, havendo quem interprete, designa a qualificação da profecia, ou ela vai abrir o coração de um incrédulo, ou então ela tem que edificar a todos. Para edificar a todos tem que ser comum a todos, é um ensino geral e não um derramar de horóscopos e de como está o seu dia hoje para os outros, para as pessoas. Ele arruma isso tudo. E aí quando a gente chega no capítulo 15, a gente vai descobrindo mais maluquice. Vai descobrindo que lá tinha gente que se batizava por causa dos mortos. Meu avô morreu sem se batizar, não conheceu Jesus, então eu vou fazer um batismo vicário pelo velho. Aí era aquele monte de gente querendo se batizar pelos que já tinham morrido. Aí Paulo diz, olha, para com isso que não adianta nada. Havia entre eles aqueles que diziam que a ressurreição já tinha acontecido, que não ia haver nunca mais ressurreição de mortos. Aí Paulo diz, olha, se é assim nós estamos ferrados. E se é assim, até Cristo não ressuscitou. E tem mais, a mensagem que ele está mandando a gente pregar é mentira, porque foi isso que ele mandou que a gente asseverasse. Havia pessoas ali dentro com as expressões de crenças mais bizarras e falando em língua torta e direito, sinal de que proliferação de dom espiritual não gera nenhuma forma de qualificação mental, espiritual e de caráter. A pergunta é o que gera, né? Tem pergunta aí?
Tem mais uma pergunta. Pergunte. Tem um amigo aqui que faz a seguinte pergunta, que é: crendo no batismo com o Espírito Santo como essa segunda bênção, é condição sine qua non a comunidade testificar que essa pessoa é batizada? Ué, isso se o indivíduo é dessa linha que eu não sou, né? Uhum. Então, nesses ambientes, tem que falar em língua, tem que gritar. Se não falar em língua, tem que plantar bananeira. Se não falar em língua, tem que chorar a noite inteira. Se não falar em língua, tem que ter uma catarse de descontrole. Se não falar em línguas, tem que sair assim andando pelo salão iluminado, com o rosto brilhante. Tem que ter alguma purpurina de algum modo, na hora. Porque dificilmente as pessoas vão começar a prestar atenção no significado de caráter. Porque a ênfase toda é em carisma e não em caráter. Anderson. Aí nesse caso ele vai ficar com uma dificuldade extra também, porque se ele não se reconhece como batizado pelo Espírito, ou a comunidade não reconhece, ele vai ser recorrentemente convidado para participar de reuniões com esse fim de receber o batismo com o Espírito Santo. Então ele vai ter que se virar nesse contexto. Ele entra na novena. Na fila da bênção. Vai ser aquele carinha da novena para sempre aí. E tem gente que fica nisso 20, 30, 40 anos. A vida inteira. Caio, em termos de mecanismo psíquico, pela tua experiência, quanto mais a pessoa anseia por dons, mais ela despreza os frutos? Mais e mais ela exacerba a paranormalidade dela, de modo que não necessariamente a experiência que ela vai ter com o chamado dom espiritual será genuína, porque ela está mentalmente tão predisposta. Se você puser eletrodos, você vai ver que o lóbulo frontal dela está a 1000 por hora. Que todas as zonas que têm a ver com a expectativa do místico estão exacerbadas nela. De modo que ela está até dificultando a experiência da genuinidade, que não precisa de ajuda minha, graça de Deus, reino de Deus, eu não preciso estar esperando. Paulo não viajou para Damasco dizendo talvez eu seja arrombado por Deus no caminho. Quando Deus quer, Ele faz. Simplesmente vem e derrama. Mas quando a ansiedade que é gerada pelo ensino de que batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção, que é uma fábrica de neuróticos, ansiosos e tudo mais, quando se instala, e o indivíduo só vai pertencer ao grupo VIP, à aristocracia da igreja, quando ele tiver essa experiência, ora, ele entra num estado de excitamento mental tão grande que ele se torna candidato ao desenvolvimento apenas psíquico da experiência e não espiritual da genuína experiência. Como resultado disso, ele vai desprezar o fruto. Porque o fruto não vem carregado de trovões, de sobrenaturalidades visíveis. O fruto é sutil. O fruto não é flor. Não é um flamboyant. O fruto é alimento. O fruto tem um fim proveitoso bem claro e bem imediato. E o fruto é a evidência da natureza do ser. Quer dizer, quem ama dá fruto de amor. Quem é bom expressa bondade. Quem é paciente manifesta paciência. Quem tem misericórdia extensa é longânimo. Quem tem paz no coração manifesta paz nos seus vínculos e harmonia nos seus relacionamentos. Quem, de fato, exerce domínio próprio, não perde a cabeça em lugar nenhum. E a respeito de domínio próprio, por exemplo, domínio próprio está para fruto, como a vontade de dominar os outros está para o dom, né? É claro. O dom está mais próximo de dominar não é? Do que de dar fruto, né? O exercício da prerrogativa do dom como propaganda é uma tentativa de exercer domínio sobre o outro e não sobre si mesmo. Porque na hora que o domínio próprio chegar nele, ele diz, não, essas minhas motivações estão todas adoecidas, ele cala.
Quando tu disseste aí a respeito de quem tem frutos os oferece, eu me lembrei daquela passagem que João Batista, Jesus manda dizer a João Batista, quando perguntado por ele se era ele quem devia vir ou outro, né? Ele diz, vai, diga a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, e, né? E é pregado o evangelho, quer dizer, é uma nítida manifestação de, olha, eu estou te falando, eis os frutos, tu enxergas o reino, né? E ele não diz, eis os dons, tu enxergas o reino. Chegou aquele cheio de dons, embora estivesse, mas ele diz, chegou aquele que tem os frutos a dar. Interessante também que o fruto aponta para a renovação da vida. Uma vez ele experimentado, provado, degustado, sobra a semente, que uma vez caindo num novo terreno, renova. É continuidade. Agora, o que o pessoal em Corinto e o que o pessoal no mundo cristão carismático em geral nunca conseguiu foi de fato deixar o dom ser apenas o que no Novo Testamento o dom é. O dom é um acessório. O dom é uma coisa que vem conforme Deus quer, eu não tenho nem que me preocupar. Olha, para ser franco, a vida inteira eu só pedi os dons que ninguém pedia. Eu pedi a Deus muito, orando, jejuando, os primeiros 7 anos da vida, com uma intensidade imensa, sozinho. O dom que eu pedia o dia inteiro era discernimento. Meu Senhor, me dá discernimento. Eu quero ter discernimento, sabedoria e conhecimento. Porque o resto é o resto. Nesse mundo de ilusão, você precisa de discernimento mais do que de qualquer outra coisa. Discernimento de espíritos, para não andar enganado. Conhecimento espiritual, que não é entrar para o seminário. Né? Tem gente que diz, eu preciso de conhecimento espiritual, vou para o seminário, depois vou fazer mestrado, doutorado e pós-graduação. Isso aí não é nada. Isso é informação. Paulo não chamava isso de conhecimento. Conhecimento para Paulo era conhecimento experiencial. A gnose a qual ele fazia referência era aquilo que só acontecia como um experimento no ser. Vivência. É a experiência do conhecimento de Deus em si, que se transforma em um conhecimento a partir da experiência do conhecimento de Deus, num conhecimento que pode ser compartilhado como sabedoria com os outros. Isso eu pedi e peço a minha vida inteira e vou morrer pedindo. Agora, eu fui falar em língua estranha pela primeira vez na vida, deixa eu te dizer, no dia 1º de janeiro de 1977. Eu 5 anos após a conversão. Foi um dia, aquele mesmo dia daquela história que eu contei aqui anteontem, daquela pessoa que ficou liberta depois daquela vigília, que eu senti aquele amor pela mulher, e o bicho lá dizia, não a ame, não a ame. Naquele mesmo dia, quando nós voltamos de lá daquela experiência, papai e eu, ainda sem comer e sem beber, já quase entrando no segundo dia de jejum meio compulsório naquele dia, porque eu não tinha dado tempo para alimentar. Quando nós voltamos assim tão engatados de alegria no espírito, que nós fomos para o meu quarto, papai, mamãe e eu já era casado, já era pai do Ciro, eles estavam viajando. E ali nós começamos a orar, papai, mamãe e eu, agradecendo ao Senhor, quando de repente eu prorrompi numa outra língua. Mas eu mesmo não ouvi que eu estava falando aquela língua, foi a minha mãe que ouviu. E quando eu acabei de orar para mim, eu estava orando com a minha mente, ela que estava ouvindo de outro modo. E papai também. Quando eu acabei, eles disseram, meu filho, você prorrompeu intensamente, numa variedade de línguas extraordinárias. Aí dali para frente, de vez em quando acontecia, eu nunca forcei.
Nunca fui me ajoelhar para ficar querendo falar em línguas sozinho. Eu orava com a minha mente, oro com a minha mente. Se brotar, brotou. Se vier como fonte que borbulha, borbulha. Agora, eu ajudar Deus em mim, nunca. Deus é Deus. Eu tentar dar uma mãozinha para o Espírito Santo, jamais. Eu temo pecar contra a verdade e a sinceridade da manifestação. Ele é poderoso para derramar línguas de fogo na cabeça das pessoas, por que agora ele precisa de ajuda? Fala glória, Zezinho, fala glória, Zezinho. A gente está falando do mesmo Espírito Santo do Pentecoste, ele não ficou fraquinho, não está precisando de ajuda, nem de indução, nem de coisa nenhuma. E em público, ninguém nunca me ouviu, quem ouviu devia estar assim muito perto. As duas lembranças que eu tenho na vida foram assim meio instintivas. Uma vez num cruzadão, eu no meio de uma pregação, um bicho ficou genuinamente possesso ao meu lado, eu no meio da pregação, quando eu ouvi ali no tablado aquela coisa, uá, possesso, eu nem pensei, eu não lembrei do povo, eu não lembrei de nada. Eu virei para repreender aquilo em nome de Jesus em português, mas saiu em outras línguas e eu nem notei. Depois é que me disseram. Porque se eu tivesse me prevenido, eu jamais teria feito, porque eu sei que esse não é o princípio, não é o modo e nem a necessidade. Uma outra vez também foi do mesmo jeito. Se eu não estou enganado, da Igreja Presbiteriana Betânia, numa situação semelhante. Assim, meio sem querer, no supetão veio. Do contrário, só vem quando vem, só rola quando rola. E eu me sinto felicíssimo que seja assim, porque qualquer tentativa de fazer, do falar em outras línguas, a língua do indivíduo toda vez que ele ajoelha para orar, e tem gente que teve essa experiência, até com genuinidade, aí depois entrou na carne, começou no espírito e se aperfeiçoa na carne. Aí começa, todo mundo fica com aquela expectativa de que o indivíduo fale em línguas, aí aonde ele se ajoelha, ele já começa ali. Aí vai virando teatro, daqui a pouco ele virou um manequim carismático, uma Gisele Bündchen de purpurinas mentirosas que não tem nenhuma relação com a genuinidade do dom de Deus. Agora, é uma questão de muito mau caráter forjar uma ação do Espírito Santo. Às vezes não é nem de mau caratismo, é de falta de caráter. Né? O mau caráter vira o evangelista, vira o fé demais não cheira bem, vira o curandeiro, o mau caráter. Nesses casos, ele não vai se contentar só num grupinho pequeno. A maioria dos que fazem isso não são mau caráter, são gente sem caráter. É gente que se aperfeiçoou na carne, que sucumbiu à vaidade, que perdeu, de certa forma, o temor de Deus. Eles nem acreditam nisso, porque eles falam tanto em Deus, mas eles se habituaram com uma zonazinha de manobra insincera para a glória de Deus. Existe isso. É o cara que mente no testemunho para a glória de Deus. Tem um monte de gente nos vendo ali que está cansada de inventar ponto no testemunho, no conto que conta. Como se não fosse mentira, porque Deus vai ficar supostamente maior. Era gripe, mas se eu disser que foi tuberculose, aleluia. Era unha encravada, mas se eu disser que já era uma gangrena, aleluia. Era não sei o que. Os caras vão piorando tudo para a glória de Deus e mentindo. Não necessariamente todos esses são mau caráter. Alguns deles são só inseguros, vaidosos, meninões idiotados e que criaram uma reserva técnica que os faz pensar que se no fim o resultado for a exaltação do nome de Deus, até a mentira está justificada. Um continho, só um confeito, uma cereja no bolo. Eu fico assim vendo o pessoal fazendo essas perguntas. Algumas são realmente dúvidas. Mas quando você começou a introdução aí, eu viajei assim na minha história de igreja. Eu me converti no quarto da minha mãe sozinho. Mas minha mãe frequentava uma igreja pentecostal e ela me levou. Eu comecei, junto com a Sandra, a gente começou uma caminhada dentro da igreja evangélica.
Eu vi tudo isso que eu viajei, porque tudo que você falou eu vivenciei na carne. E o que me impressiona, que eu vejo assim, tem algumas que são dúvidas, realmente a pessoa está ali, como novo na fé e tal, e está experienciando Jesus agora, e tem algumas dúvidas, lê o texto, não entende direito, mas a maioria sabe exatamente isso que nós estamos tratando aqui, de que a maioria das pessoas que vivenciam os dons não tem caráter, ou são mau caráter. Então eu comecei a entender, ter o discernimento, que eu falava, vem cá, mas pô, isso aqui está escrito, porque lá, você citou Coríntios, lá no... Porque tem os frutos do Espírito, tem os frutos da carne, que Paulo lista lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, que é o quê? Havendo entre vós invejas, contendas, porfias, maledicências. Então ele fala, pô, se isso aqui é fruto da carne, aí tá lá no clubezinho evangélico, sabe quem fala mal do outro. Uma vez eu cheguei, fui chamado no ministério por causa de uma fofoca. Beleza. Aí eu era presbítero. Aí me chamaram e tal, ó, você, fulano de tal, tá apaixonado por você está tendo um caso. Fiquei surpreso, eu tô tendo um caso. Tô tendo um caso, tinha testemunho e tudo, aquela circo armada só me desesperou. E falei, ué, mano, vocês têm que provar. Não, a mulher falou, não, mas vem cá, é a palavra dela contra mim, vocês têm que provar de alguma maneira. Beleza, isso foi de manhã, pastor. A reunião durou de 8 horas da manhã até umas 5 horas da tarde. Lá por umas 2 a mulher voltou chorando, eu menti na frente de todo mundo. Não pegou nada, meu nome é que ficou chacoalhado. Então assim, vocês veem que a doença é tão grande, eu fico impressionado. Às vezes a pessoa fala assim, o pessoal cai, o pastor cai quando o nego fala mal de você. É que o nego fala mal, que achando que você está destruindo uma coisa que para eles é uma coisa segura, que é a religião evangélica. É o meio de vida, o bazar de Istambul. Mas eu não gosto desse cara porque ele está destruindo o meu, sabe? Meu ganha-pão. Tantos para os que estão ganhando, como aqueles que estão sendo manipulados. Teve uma vez que eu cheguei e eu ia abrindo a mente das galera que estavam do meu lado, né? O nego me chamava de rebelde. Reunião de obreiro eu fui chamado não sei quantas vezes para justificar um montão de coisa. E eu ia abrindo a mente da galera que estava do lado. Não, mas Zezinho, será que você não está enganado? Não, é desse jeito. Mas rapaz, não está escrito aqui. Olha a diferença entre fruto da carne e fruto do Espírito. Não, mas ele fala em línguas, qual o problema? Ele profetiza, mas e daí? Mas ele põe a mão e cura, sai óleo da mão do cara. Eu não gosto de sair óleo, dente de ouro. Meu cunhado ganhou 2 dentão de ouro assim, mas eu nunca vi o cara mais ruim de coração igual aquele. Aquilo já é dente de ouro, é dom de Frankenstein. Você tá entendendo? Então, de Drácula, de Conde Drácula. O que mudou? Drácula narcisista, põe canino de ouro assim. Quando você tava falando, eu tava viajando, porque eu pensei, o que mudou naquela figura de ter ganhado aqueles... Apareceu o negócio. Então nem desapareceu. Procura hoje lá ver se tá. Pois é, foi na década de 90. Aí apareceu. Sumiu tudo antes da década terminar. Falou assim, mas... Aí eu e a Sandra eu e ela ficava assim, conversando. O que mudou na boca, das palavras que o cara falava. O que mudou nesse cara de bom para melhor, para a vida, de fazer bem ao que está ao lado, com esse negócio na boca. Então eu começava a discernir por essas coisas. Deus sempre me deu graça. Apesar de eu nunca ter pedido intensivamente, mas eu conseguia discernir naquilo que eu lia, e eu acho que é um nome maravilhoso, discernimento, porque você não é enganado. Eu vivi 25 anos na igreja evangélica, mas nunca fui enganado. Eu, com 1 ano que eu estava de convertido, eu fui convidado a uma reunião de oração, e tinha aquele negócio, você para ser batizado tem que levantar banco do Espírito Santo, tem que levantar banco, não sei quem, se no nome eu bati. E eu ajoelhei num cantinho, ninguém viu. Eu sozinho comecei a falar em línguas. Não falei para ninguém, nunca. Mas eu sabia que eu tinha recebido um dom. Né? E quando eu vi o pessoal falando, eu falei, mas engraçado, isso não aconteceu comigo. Eu vi umas manifestações estranhas, pulava e tal. Aquele negócio de jogar paletó, jogar água nos outros. E eu passei tudo isso, mas incólume. Graças a Deus você é crente mesmo, rapaz. Eu tô falando sério. Remanescente. Quando a Sandra falava muito isso, falava assim, ela era muito apegada à parte dos remanescentes. Ela era muito grilada com isso. E eu e Sandra a gente conversava muito, e eu passava daquilo tudo ali. E como professor de escola dominical, eu ensinava isso publicamente, eu era repreendido, você está ensinando errado.
Não é por aí, a gente não pensa assim, não é, nós quem? A Bíblia ou você? Não, a gente. Bíblia deixa de... Um pastor um dia chegou para mim um dia e falou assim, preguei no culto lá, e estava falando do sofrimento, que a gente passa por aflições. Quieto lá no banco e tal. Terminou a pregação, ele me chamou, vem cá, quem mandou você pregar isso? Quem mandou? Ah, não, na Bíblia está escrito, não, a Bíblia pra gente, meu filho, é de lado. O que vale aqui é o que a gente quer pregar. Então eu fico impressionado, a minha fala está sendo de impressão, porque esse pessoal sabe, pastor. Sabe. O pessoal que está lá dentro sabe, porque vê na vida dessas pessoas que tanto fala língua, tanto prega, tanto tem revelação, visão. Negócio de arrumar marido, casamentos arranjados que davam problema depois. Uma mulher um dia chegou, uma profeta lá, disse que o pastor pregou que televisão era pecado. Ela chegou em casa, pegou o cabo de vassoura, meteu na televisão. O marido dela pegou o cabo de vassoura, meteu. Ela chegou e foi reclamar na igreja. Você não falou que era pecado? O meu marido me meteu o cabo de vassoura e saiu de casa. Não, fica firme. Fica firme o quê, rapaz? Como é que vai fazer com essa mulher agora? Só se ele for lá com o cabo de vassoura dele pra consolar a irmã abandonada, né? A mulher já era uma idosa. Só se era estratégia já dele. A mulher já era uma idosa, não trabalhava. O cara que era super pra casa, meteu o cabo de vassoura. O cara saiu de casa e foi arrumar outra mulher agora. Eu falei pra eles, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão cuidar dela? Vão pelo menos varrer a casa da mulher. Então, eu fico impressionado com as perguntas. E assim, lógico, a gente tem que motivar as perguntas sinceras, como você falou no começo, mas tem muita coisa que o pessoal sabe que o negócio é feio, sabe que o negócio é sujo. Sujo, não porque o que nós estamos propondo aqui não é de uma limpeza nossa anterior, não. A gente sabe de onde a gente veio, eu sei, sempre me avaliei. Por quê? Teve uma vez que eu entrei numa crise, toda vez que eu ia na Santa Ceia tinha uma profecia. Ei, meu servo, que você está em pecado. Eu falei, meu Deus, sou eu. Misericórdia. E ficava com aquele medo de revelar minha treta que eu tinha por dentro. Eu falei, sou eu e tá, falando, santo da misericórdia. Ei, meu servo, que você está em pecado. Mas foi assim um ano. Eu falei, um dia eu vou abrir a boca, eu vou chegar... Sou eu, o que você quer que eu confesse? Mas aí, rapaz, era um presbítero que era o cara que mais profetizava, era o cara que tinha o maior conceito na comunidade. Ele simplesmente, quando terminava o trabalho, dia de sexta-feira, ele trocava de roupa, ia pro Conix, se travestia e rolava festa. Aí virava traveco. Virava traveco, era aquele cara. E o cara, todo mundo... Quando a comunidade descobriu que era o cara, desmoronou. Por quê? Todo mundo estava vendo o carisma, o dom, atrás da coisa. Carisma sem caráter. Então, assim, eu fico impressionado. Para fazer-se um diabinho. Eu fiz uma viagem aqui, meus 25 anos de igreja evangélica aí. É isso aí. O pessoal manipula, negócio de emprego. Você vai arrumar emprego, vira um xamã. Qualquer coisinha não chama aquele irmão, aquela irmã que ora. Ninguém mais pode orar, ninguém mais pode, só aquele cara ali pode profetizar. Sem falar que também vira um meio de vida. Sim. Né? Você, por exemplo, quando uma profetisa fica instituída como tal para um determinado grupo, aquilo ali vira um meio de vida. Se ela começou originalmente sincera e com um dom verdadeiro, é uma questão de tempo, ela vai estar corrompida. Porque ela vai ter que profetizar quando ela tiver profecia, quando ela não tiver profecia, quando ela tiver revelação, quando ela não tiver revelação. Porque vão estar na porta dela, ela vai ter que virar uma máquina de profetizar. E assim eu já vi centenas de pessoas que começaram sinceras e genuínas e que 4, 5 anos depois tinham virado já pequenos bruxos, pequenas bruxas, pequenos xamãs. Já eram pessoas que nitidamente estavam muito mais, eram tentando sacar qual era do cara que estava chegando para poder dizer uma coisa pertinente, sem falar que outros vão ficando assim tão malandrinhos que começam a sutilmente a entrevistar os amigos das pessoas, para tentar juntar um banco de dados que na hora própria é derramada como profecia. Né? Existem aqueles também que nesse processo, como a gente já falou no outro dia, tem um determinado
dom de paranormalidade, dom psíquico, e escaneia uma informação tua, joga na tua cara, te impressiona e você fica todo aberto. Aí servo meu agora dá o carro para não sei quem, faz não sei o que, o cara fica na mão dele como fica na mão do bruxo. Com isto, ninguém está ao contrário. É na defesa da genuinidade que se está aqui. É porque a palhaçada, o estelionato, a falsificação, o paraguaísmo dessas coisas, o fajutismo, o espetáculo circense, a carnalidade, a maldade carismática, a manipulação carismática ficou tão intensa, virou um negócio tão perverso. E quando eu digo alguma coisa, como eu disse aí no site outro dia do Benihim, queria muito que ele se convertesse de todo o meu coração, mas infelizmente ele é um falso profeta e um lobo, à moda de Mateus 7, de 16 a 24. A minha oração é que ele se converta, porque, do contrário, está em fel de amargura, em laço perigoso. Ele e centenas de outros que estão brincando em nome de Jesus. No meio disso tudo tem um monte de gente surtada, condicionada, manipulada, semi-hipnotizada, predisposta, que cai para lá, que para cá, tal. Como também existe aqui e ali milagres, como Jesus disse que haveria, até quando o lobo vestido de ovelha estivesse profetizando, expulsando demônios, ou orando por milagres, porque o amor de Deus é pelo indivíduo carente. E o amor de Deus é tão grande que passa por cima do lobo e abençoa a ovelhinha. Porque se o amor de Deus fosse ficar impedido de atender a Dona Maria, que está lá com uma carência genuína, porque no meio do caminho tem um showman, um lobaço enganando gente, aí a minha pergunta é, aonde é que Deus iria abençoar no mundo? Porque em quase todo lugar, ou tem um lobo, ou tem um candidato a lobo, ou tem um semi-lobo, ou tem um simpatizante de lobo, ou tem um narcisista, ou tem alguém no meio do caminho atrapalhando o fluxo. Especialmente quando o indivíduo se diz alguma coisa, se pensa alguma coisa, se ufana de alguma coisa. As grandes e genuínas obras do Espírito Santo acontecem sempre entre anônimos. Sempre. Porventura não são esses galileus os que estão falando em outras línguas? É gente da periferia, sem nome. Quando o cara começa a ganhar para si um nome, quando começa a virar o evangelista não sei quem, que ora pelos doentes, tragam os doentes, isso e aquilo, olha, acredite, a unção já foi, o que ficou foi a encenação. Milagre acontece em todo lugar. Um ateu, em pé num palco, sem crer em Deus, dizendo para uma multidão, hoje é o dia, quem tiver fé será curado, gente será curada ali. Por causa de Deus e de gente que teve fé, apesar de ter um ateu no meio do caminho. É por isso que está dito lá Jesus, pô, mas Jesus... Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Uhum. Mas a gente estava em todas. Era em teu nome tudo. Mas eu não sei quem vocês são, rapaz. Nunca vi, passei por cima. Você pensou que eu estava passando por você? Não teve nada a ver com essa história inteira. Isso foi o meu amor pelo oprimido, pelo possesso, pelo enfermo, pelo sem direção e sem rumo. Não teve nada a ver contigo. Do contrário, só performances. Só performances. Do lado de fora é o que ele disse. Lobo por dentro vestido de ovelha, máscara, é teatro, é demonstração feita em nome de Jesus. Aí o indivíduo pensa que Deus vai ficando em conluio com ele. Porque esse é outro problema do dom. Dom sem Deus, dom sem quebrantamento, dom sem caráter, dom sem fruto, dom sem entrega a Jesus, dom que é a importância maior da vida do indivíduo e não um acessório, dom que é pré-requisito e não simplesmente pirulito se vier e como vier. O que acontece nessa inversão de significado é que imediatamente você começa a ver
o estabelecimento de toda sorte de coisas ruins, do narcisismo dos indivíduos, às carnalidades mais horrorosas e ao mau caratismo, como também você vai observando o surgimento de uma perversidade carismática. Qual é a perversidade carismática? É que o cara chega e diz assim, bom, eu comi a minha vizinha ontem, é verdade. Eu não resisti, ela é gostosa, dá em cima de mim. Eu passei, dei uma entradinha lá no apartamento dela, vapt-vupt, fui pro culto. Realmente fui, não teve nem tempo de tomar aquele banho melhor para me sentir menos esquisito. Mas Deus é tão bom, Zezinho, que eu cheguei lá, cara. E olha que eu tracei a minha vizinha brava. Mas eu cheguei lá e Deus foi tão bom que houve tanta cura, meu irmão. Tanta cura, porque Deus foi bom comigo. Mas eu não vou mais fazer aquilo, não. Aí ele vai, passa mais um mês, ele tem aquele arrependimento de 30 dias de duração. Sazonal. Sazonal. Aí rola mais uma coisa aqui e ali, aí ele vai. Aí diz, puxa vida, Senhor, só essa assim, o Senhor já me socorreu uma vez. Aí ele vai, pá, tal. Depois ele fez a 10ª, a 20ª, a 30ª e continua indo. Aí ele vai ficando cada vez mais senhor de si, a culpa vai diminuindo, ele vai ficando mais tranquilo. Aí ele chega lá cada vez mais performático, porque todo sedutor acaba transparecendo a sua sedução nos outros âmbitos. Como ele já está vindo de uma sedução aqui, ele inconscientemente tenta seduzir de maneira pública, você vai notando as mudanças, ele vai ficando anestesiado, Deus vai virando cúmplice dele. Cada vez que depois de um culto, após uma carreirinha de safadezas imensas, alguém chega e diz, ô pastor, Deus me abençoou hoje tanto com a sua palavra, ele diz, aleluia, fiz a sacanagem, mas o Senhor continua meu amigo. E aí aí cumpre-se o que o Salmo diz. A síndrome de Sansão, né? E o Salmo diz, vocês fizeram toda essa porcaria, e eu com misericórdia tratando as pessoas, vocês pensaram que eu era cúmplice de vocês. Eu nunca fui cúmplice de vocês, e agora, olha, prepara a moleira, meu irmão, porque o pau vai cantar. E quando não canta aqui, canta ali ou canta além. O que me dá muita angústia é ir vendo esse pessoal ficar velho. Porque tem gente que está nessa enganação há 50 anos. E eu estou vendo alguns chegarem aí com 70, 80 anos na enganação. E quando eu digo isso, eu não estou aqui de brincadeira, eu digo na cara deles. Pode reunir, eu citaria pelo nome. Não tem um para me dizer que não é fato. Eu digo, não é fato não, então vou chamar a tua filha, o nome dela é fulana, que se aconselha comigo e que me conta isso. E eles sabem que eu não estou de brincadeira. Agora eu estou vendo esse pessoal ficar velho e vai morrer assim. Jesus disse desse pessoal coisa séria. Enquanto os supostos filhos do reino, que é quem está dizendo que prega o reino, anuncia o reino, anuncia Jesus, ficarão de fora. E do lado de dentro, todo mundo que ninguém pensava que estivesse. E do lado de fora, todo mundo que jurava que era quem determinava a entrada e a saída. Caio, essa passagem do não te reconhecerei, né? Ela tudo bem, é indiscutível, perfeito, vocês comentaram, já comentou, você comentou. Mas eu percebo que muita gente usa essa passagem para se eximir da responsabilidade de ter crido naquilo que não deveria ter crido. Muitas pessoas dizem assim, bom, eu sou ovelha. Vamos apresentar a mim 2 pastores, bons pastores e maus pastores. Então a mim é dado o direito de errar. Porque essa passagem apenas diz que Jesus não vai reconhecer os maus pastores que falarem em nome dele. Então a mim é dar o direito de repente, eu errar. Então eu posso até ser um mau discípulo por causa de um mau pastor. E muitas vezes a leitura desse texto dá uma sensação de irresponsabilidade para as pessoas, só que a leitura do Evangelho não admite, porque o Evangelho identifica quem seja o bom pastor, identifica quem seja o mau pastor, os sinais que deveriam acompanhar um e que deveriam acompanhar o outro, e a pessoa jamais vai ter a possibilidade de simplesmente ter uma postura dessa. E depois tem uma coisa muito mais grave, Rabi,
que é o fato de que em João 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz, sabem qual é a voz do pastor. Então, quem tem tendência a seguir o lobo vestido de ovelha, conquanto no meio haja muita gente pura, ignorante e inocente, por falta de conhecimento, de mínimo de instrução, ou de uma ingenuidade quase patológica, a maioria, no entanto, escolhe estar ali porque ali não tem as implicações da voz do pastor verdadeiro. Não tem. E aí seguem a voz dos estranhos, conforme João 10 diz. Jesus deixou claro e simples: a minha ovelha reconhece a minha voz e vem. Agora, e de modo algum seguirão os estranhos. Então, quem é a ovelha mesmo dele, que ouviu a voz dele mesmo, não só conhece a voz dele, mas conhece toda a voz que não é ele. E se põe a caminho, ou é porque não é ovelha dele, o que é uma hipótese horrorosa, está aqui perdendo tempo. A melhor alternativa, menos ruim, é a da ignorância, que coloca o indivíduo naquele caminho. Agora, como o Zezinho falou e como eu tenho dito enfática e cansativamente muitas vezes, a grande maioria sabe e fica por acomodação e também porque faz parte já da psicodinâmica da enfermidade, já são engrenagens que se viciaram tanto na doença que elas já nem se concebem vivendo fora daquele carrossel. Esse é o grande fato, esta é a grande realidade. A maioria dessas pessoas só saem daí quando levam um cacete tão grande, quando são traídas pelos traidores de uma maneira tão horrorosa que elas saem. Falta de alternativa. Falta de alternativa. Aí acaba procurando um lugar como o caminho da graça. Aí fica lá, primeiro magoado de onde está vindo. Aí depois que passa aquele período de mágoa, ele não está por convicção, ele só está por frustração. Aí ele começa a ouvir, dá ouvidos, depois de um mês parece que ele começa a ouvir o Evangelho. Aí começa a entrar o Evangelho no coração dele. Mas ainda assim, olha, demora para sair o anti-evangelho, meu irmão, que não é moleza. Desconstruir. Para desconstruir. Às vezes você vê o cara já está ali 3, 4 anos ouvindo o Evangelho puro e simples. Sim, Jesus se esfregando na cara dele. Já virou casca grossa já. Ele até já não está com a casca grossa, mas ele ainda está com trauma grosso. Ou ele ainda está com o vício denso. Ou ele ainda está com os circuitos neurais fechados para operar com o estímulo do medo, do pânico, ou de qualquer outra coisa que tenha se transformado em circuito no cérebro dele, como necessidade. Por isso que de vez em quando até alguns que estão já com você 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos entendendo, de repente o cara some um mês, você diz: rapaz, o que houve com você? Ele falou: sabe o que me bateu? Me deu uma agonia. Uma noite eu tive um sonho horroroso que eu tinha traído lá o meu apóstolo ou o meu bispo. Aí eu fiquei com aquela angústia. Aí eu resolvi ir lá. Aí eu cheguei lá e eu fiz de tudo para ficar lá. Eu fiz de tudo, até que eu não aguentei, porque a loucura é tão grande que eu não aguentei. Mas eu fui. Eu já vi isso aqui no Caminho da Graça. Ah, mas olha, eu atendo o povo. Eu atendo o povo. Eu sei o que acontece. Por exemplo, há uns 3 anos atrás, não é? Uma moçadinha amada da gente, que veio de uma seita, né? Não dá nem para dizer que é uma denominação evangélica, aquilo é uma seita, das mais brabas e das mais controladoras. Entendeu tudo no Evangelho. Pode ensinar e pregar para os outros. Até que um dia ele entra lá no Orkut e o presidente dessa seita nacional tinha feito lá uma declaração e na declaração mencionou o nome dos principais rebeldes que tinham dividido o grupo, dividido a seita aqui em Brasília e vindo para o caminho da graça.
E o nomezinho dele estava listado entre outros. Aí você vê aquele homem inteligente, lúcido, sóbrio, cristão, gente boa, íntegro, que conhece a Deus no coração, chega lívido, trêmulo, panicado e angustiado e dizendo: eu sei com a minha cabeça que isso não tem nenhum poder, mas tem alguma coisa operando ainda nas minhas emoções que gera esse pânico, como se uma calamidade fosse me acontecer só porque ele declarou isso. Para você ver o nível de doença que se instala. Né? É uma das mais graves, é uma das mais sérias. E um dos ambientes mais provocadores de doença mental na Terra é a chamada igreja. Mesquita não produz tanto, sinagoga não produz tanto, bordel não produz tanto, universidade nenhuma produz tanto. Isso é estatístico. 70% das pessoas internadas em clínicas psiquiátricas neste país do Brasil são egressas de igrejas evangélicas, e das 70% que lá estão egressas de igrejas evangélicas, 90% dos grupos ultra enfatizadores da mística dos dons espirituais a qualquer preço e a qualquer custo. Aí o cara entra naquele processo nervoso, desesperado, faz um surto psicótico, não consegue voltar. Ou então é uma obrigação de ver anjo para todo lado, daqui a pouco esquizofreniza o sujeito. Ou então gera alguém com um mundo paralelo de criações e fantasias infindáveis. Fui informado aqui que o nosso tempo acabou. 5h14. Então já passamos 14 minutos do tempo.